Olá, meu amigo, minha amiga, você que é um gestor de uma clínica médica, de uma clínica veterinária, de uma clínica de estética, né? Você que tem seu estabelecimento de apoio à saúde. Meu nome é Ricardo Nascimento, eu sou sócio e diretor comercial da América Licenciamentos, que é uma empresa que há mais de 25 anos ajuda empresários a obter suas licenças e alvarás junto aos órgãos públicos. Por este motivo, nós estamos aqui conversando hoje para que a gente possa mostrar para vocês, né, a importância de tais documentos, para que a gente possa mostrar para vocês quais são os documentos que a clínica deve ter para ficar 100% regularizada junto aos órgãos públicos e assim, né, evitando qualquer tipo de intercorrência para o seu negócio. Iniciando, né, a nosso conteúdo de hoje, o mais importante é você entender, né, o porquê que porque você precisa ter as suas licenças e alvarás em dia, né? Hoje, um dos pontos principais, né, que eu acho que faz toda a diferença, inclusive isso comercialmente falando, é a questão da segurança do paciente, né? Então, hoje você tem que ter a documentação na sua clínica, né? O que não é fácil obter, porque são vários processos, né? Vários documentos, e até você chegar na obtenção desses documentos, você vai preparar o seu estabelecimento para tal, né? Então, a segurança do paciente, ela, além de justamente evitar problemas no futuro, né, você vai criar processos dentro da tua empresa onde permitirão com que você tenha os seus documentos e, mais do que isso, que seu cliente se sinta confortável, se sinta seguro dentro da sua empresa, dentro da sua clínica, né? E além de ser realmente uma questão de segurança pública, né? Porque hoje vocês têm órgãos fiscalizadores, né, que estão sempre atuando de forma, ou quando são provocados, né, por uma denúncia, por exemplo, ou quando você mesmo solicita a sua licença para muitas atividades, o órgão público ele é obrigado a ir no seu estabelecimento para que possa emitir a sua licença, né? Principalmente se tratando de Covisa, né, que é a Coordenadoria de Vigilância e Saúde, né, do seu município. Cada Covisa tem uma forma de atuação diferente, né? Lembrando que às vezes o pessoal comenta, é Anvisa, eu preciso da minha licença da Anvisa. Não, meu amigo, não é Anvisa. A Anvisa, ela licencia as grandes complexidades, como os hospitais, daí sim você vai precisar passar pela Anvisa. Mas, para as clínicas, em geral, quem faz o licenciamento são as vigilâncias municipais, né? Outro ponto de atenção, né, é, como eu disse, a credibilidade e confiança do seu cliente, né? É muito importante, com que hoje mais do que nunca a gente sabe que a venda ela vem, claro, por diversos canais, né, de comunicação, seja eles por links patrocinados, seja eles por Meta Ads, né? Mas o boca a boca ele sempre será, né, o grande puxador de faturamento para uma clínica, né? E certamente a sua clínica estando licenciada vai transparecer isso aos seus pacientes, que por consequência irão fazer esse trabalho de divulgação, né, da tua clínica, da tua prestação de serviço, né? E por fim, certamente um dos pontos mais importantes é evitar as multas, né, e fiscalizações, né? A fiscalização ela pode ocorrer a qualquer momento, mas o mais importante é você estar preparado para receber essa fiscalização, né? Então, portanto, a gente precisa entender até que local, né, até onde eles podem chegar. Hoje, muitas multas elas têm, principalmente na área da saúde, né, ela pode vir tanto da vigilância sanitária, mas ela pode vir também da própria prefeitura do seu município, por você estar exercendo uma atividade sem o seu devido alvará de funcionamento, por exemplo, né? Isso pode acarretar justamente o quê?
além das multas, a lacração do seu estabelecimento, né? E aí, uma consequência imensurável, né? Isso é, reputacionalmente, você praticamente está prejudicando um trabalho que ao longo de muitos anos você construiu, a tua imagem, o teu investimento no teu curso, nas tuas especializações. Às vezes, por uma lacração de uma clínica, você põe tudo a perder, né? Temos muitos casos, inclusive, de clínicas que foram parcialmente interditadas, né, permitindo, eles faziam muitos procedimentos. Então, por exemplo, interditou o centro cirúrgico, mas não interditou o consultório. Mas, ok, até conseguir fazer a desinterdição, o tempo é muito longo, o tempo é muito... os órgãos, eles têm uma burocracia muito grande para a desinterdição. E, principalmente, por que interditou? Certamente porque você não tem licença para atuar com aquele determinado tipo de atividade. Ou seja, um exame, ou seja, um procedimento cirúrgico. Então, muito importante com que você tenha suas licenças em dia para evitar qualquer tipo de penalidade dos órgãos públicos. Hoje, muitas empresas, muitas clínicas estão atuando sem as suas devidas licenças, né? Por isso, a nossa ideia aqui é ajudá-lo a ficar 100% regularizado junto aos órgãos públicos. E mais um motivo muito importante para aquelas clínicas que têm procedimentos cirúrgicos é a equiparação hospitalar, né? Certamente, a equiparação hospitalar, ela vai fazer com que você pague praticamente metade dos impostos que você hoje paga, né? Existem diversos caminhos, sejam eles administrativos ou judiciais, para que você consiga obter equiparação. E algo que é certamente muito necessário, inclusive você não obterá a sua equiparação hospitalar se você não tiver a sua licença de funcionamento sanitária em dia, né? Existem algumas licenças, por exemplo, consulta, você não vai conseguir equiparação hospitalar por motivos óbvios, mas hoje, certamente você tendo... o CNAE, né, o Código Nacional de Estabelecimento, como procedimentos cirúrgicos, né, 863501, vai permitir com que você faça essa equiparação hospitalar. Então, mais um motivo para que você tenha suas licenças e alvarás em dia. Então, entrando, quais são as licenças, né, que são necessárias para um estabelecimento de apoio à saúde ter para que possa ficar em dia 100% regularizado junto aos órgãos públicos, tá? Aqui nós estamos falando de clínicas médicas, nós estamos falando de clínicas veterinárias, clínicas de estética, laboratórios de saúde humana e saúde animal, né? Hoje tem muitos negócios também atuando nessa área. Então, clínicas de diagnóstico. Então, esse conteúdo é justamente para que a gente possa passar quais são as licenças obrigatórias para que essas empresas trabalhem 100% regularizadas e sem problemas com os órgãos públicos. Bom, a gente lembra, né, que ter o seu próprio negócio, o seu próprio empreendimento, sua própria clínica é um objetivo de muitos profissionais da área da saúde, né? Sejam eles iniciantes na carreira, ou já profissionais e experientes que atuam na área já muitos ao longo dos anos, mas trabalharam, por exemplo, em hospitais e hoje estão indo, né, para montar o seu negócio, outros que já se formam e já têm oportunidade de empreender no seu negócio próprio, né? E essa busca pela legalização com antecedência é muito importante, tá? Porque
vamos lembrar que hoje existem nos municípios acima de 200 mil habitantes, existem o plano diretor, onde definem os zoneamentos que são permitidos, né? Em cada os zoneamentos que permitem algumas atividades, né? Então, por exemplo, você tem vou trazer à tona aqui o município de São Paulo. O município de São Paulo tem as ZERs, que são zonas estritamente residenciais. Se você quiser montar a sua clínica lá, você não irá conseguir, porque, como o próprio zoneamento diz, é estritamente residencial. Mas nós temos muitos lugares no município de São Paulo hoje que a gente acha que pode ter clínicas com procedimentos e não pode, né? Então, antes de alugar, antes de comprar o imóvel, o primeiro passo é ver se esse local é viável para a tua atividade, né? O zoneamento permite, tem alguma irregularidade nessa edificação. Quando a gente fala irregularidade, se o habite está em dia, se é um prédio que é habitável, né? Qual que é o tamanho dele, se vai comportar a tua atividade, né? Tem que fazer uma análise prévia, inclusive, de questões técnicas, né? Olha, aqui dá para se montar um centro cirúrgico, aqui vai ter espaço para montar uma sala de paramentação, aqui tem como manter uma sala de conforto. Então, antes de qualquer movimento, tem que se acercar que você irá, de fato, ter o seu negócio naquele local, que é permitido ter aquele negócio naquela edificação. A clínica vai conseguir ter todas as licenças naquela edificação. Então, o primeiro ponto são as viabilidades legais e são as viabilidades técnicas da edificação. Em muitos casos, em muitos lugares, por exemplo, em São Paulo, o lugar é excelente, é um ponto fixado como uma área, né, de clínicas médicas, médicos, né? E muitos deles têm restrição de tombamento. Então, o que vem a ser uma restrição de tombamento? Você vai conseguir suas licenças? Vai, mas com muito mais dificuldade, muito mais morosidade. Então, se você quiser fazer uma reforma nessa clínica, você vai demorar alguns bons meses, até anos, para conseguir um alvará de execução de reforma, porque além de você ter que aprovar na prefeitura, você vai ter que aprovar nos órgãos de defesa do patrimônio. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, você tem que aprovar no Compresp, que é municipal, que é o Conselho Municipal, né, para o Patrimônio Histórico, vai ter que passar pelo crivo do CONDEFAT, que é o Conselho Estadual em Defesa do Patrimônio Histórico. Então, isso para construir, a hora que você for fazer sua fachada, você vai ter que também aprovar um projeto, né, junto aos órgãos de defesa do patrimônio histórico. Muitos imóveis estão em patrimônio ambiental, então se você for fazer alguma alteração de posicionamento de árvores, por exemplo, você vai ter que fazer um processo junto à Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, vai ter que fazer um termo de acordo com eles. Então, pesquise. É possível, geralmente? Sim, geralmente é possível você ter suas licenças, mas você tem que saber, o principal é onde você está pisando. Entendeu? Qual o investimento que eu vou ter que fazer aqui nessa questão de legalização e implantação da minha clínica nesse local. Então, saiba, tenha certeza dos pontos, aonde vão ser os pontos de atenção numa mudança de clínica, no início da reforma, no início da operação da sua clínica. Isso é muito importante. Então, faça sempre uma viabilidade técnica e legal do imóvel, da edificação aonde você pretende se estabelecer. Bom, feito isso, vamos seguindo aqui, né? O primeiro passo, sem dúvida nenhuma, você precisa definir, né? E isso você terá ajuda, né? Seja do contador, seja do arquiteto, desculpa, do advogado, né? Onde vocês vão conseguir definir primeiro o que de fato eu faço. Quais quinais que eu preciso colocar no meu CNPJ? Quais atividades que eu vou colocar no meu CNPJ?
Olha, eu só vou fazer consulta? Ok. Olha, eu vou fazer procedimentos cirúrgicos. Ok, é um KNAI específico. Eu vou fazer exames complementares. É um KNAI específico. Eu vou ter um posto de coleta dentro da minha clínica. É um KNAI específico. Eu vou ter uma sala de medicação. Eu vou ter uma sala de soroterapia. Eu vou ter ozonioterapia. São outros KNAIs que vão estar sendo inseridos no teu CNPJ. Né? Então, a primeira questão é você definir, de fato, o que você vai colocar no teu CNPJ. Quais atividades que você vai colocar. Ah, eu vou ter um posto de vacinação. Eu sou pediatra e vou ter um posto de vacinação. Você vai precisar colocar um KNAI específico para a vacinação. Porque depois todas as suas licenças, elas são cruzadas com o CNPJ, elas são cruzadas com a inscrição municipal. Né? Então, essa definição é muito importante. Né? Temos alguns médicos, inclusive, eu não tenho CNPJ, eu preciso fazer no meu CPF. Hoje, por exemplo, nas atividades odontológicas, né, tem muitos dentistas hoje que atuam como pessoa física. Né? É possível obter as licenças? Sim, é possível como pessoa física. Mas não é muito aconselhável, porque um dos pontos é porque a clínica não vai conseguir depois obter, principalmente aquelas que tenham procedimentos cirúrgicos, a equiparação hospitalar. Então esse é um ponto de atenção. Então a primeira questão é justamente definir a natureza jurídica da clínica. Então, com o auxílio do contador, com o auxílio do advogado, isso será feito em comum acordo, né, entre os mesmos, né, os proprietários, os médicos e aqueles que auxiliam na abertura da empresa, para com que faça justamente a definição da natureza jurídica. Lembrando que essa definição vai justamente cruzar, né, com a questão da viabilidade. Né? Então, se você definiu que você vai ter que você terá o KNAI de procedimentos cirúrgicos, naturalmente você vai precisar ver se na edificação que você busca ou que você já encontrou é permitido a sua atividade naquele local. Tá? Aqui você também vai precisar definir com esses mesmos profissionais a questão do regime tributário. Né? Ah, eu vou para o simples, eu vou para o lucro presumido, eu vou para o lucro real. Isso, inclusive, é uma questão que eu não domino, mas é muito importante essa definição ser feita, principalmente por conta da equiparação hospitalar. Né? Então, defina a tua carga tributária. Alguns têm alguns impeditivos, pois já tem outros negócios, então não podem, por exemplo, se enquadrar no simples. Muitas vezes não faz sentido mesmo a clínica estar no simples. Então, essa é uma conversa, principalmente, que você tem que ter com o teu contador, porque ele vai te auxiliar justamente nessa melhor estratégia tributária, para te ajudar a você pagar menos imposto dentro daquelas atividades que você pretenda exercer. Vamos lá. Terceiro ponto, então a gente falou aqui da definição da natureza jurídica, agora a gente falou do regime tributário, e agora o terceiro ponto será, na minha opinião, o documento mais importante que uma clínica possa ter, tá? Que é o alvará e a licença de funcionamento municipal. Né? Cada município, lembrando que cada município tem uma legislação própria, cada município estabelece seus critérios de como emitir a licença. Né? Então, tem municípios hoje que tem uma questão, tem processos menos burocráticos, mais rápidos, outros são mais lentos. Né? Então, é muito importante você entender, primeiramente, a importância e o que é a licença de funcionamento, o alvará de funcionamento municipal. Ele é o documento que a clínica precisa ter para que possa ter a sua permissão de trabalho naquele município. Então, quando a gente fala, o fiscal veio na minha clínica,
Tá? Existem alguns tipos de fiscalização, mas geralmente o primeiro que vai é o da prefeitura. Então ele quer saber se você solicitou e se você tem a licença para exercer a tua atividade regularmente perante a municipalidade. Né? Você tem que ter essa licença, é o que permite que você exerça de fato a tua operação sem risco nenhum. Né? As multas mais pesadas são por falta da licença de funcionamento, então são multas altíssimas, né, com valores altos, e além do que, após o início de um processo de fiscalização, então é emitida a primeira multa, segunda multa e lacração da empresa. Né? Geralmente é muito difícil você fazer a desinterdição rápida, porque os alvarás de funcionamento demoram muito para ser emitido. Por exemplo, em São Paulo, existem por exemplo, para consultório é um pouco mais simples, então você vai conseguir mais rapidamente, mas existem processos em São Paulo para obtenção de licença, onde pode demorar 1, 2, 3 anos para ser emitida a sua licença de funcionamento. Então, deve se preocupar sim com a licença de funcionamento, né? Inclusive porque você tem uma questão, os negócios valem mais se você tiver a sua licença de funcionamento. Já tivemos casos aqui de clínicas que venderam a sua operação, né, para fundos de investimentos que bloquearam os pagamentos porque a clínica não tinha sua devida licença de funcionamento. Então, a clínica, os sócios que venderam, né, para esse fundo de investimento, acabaram ainda não recebendo, ou talvez nem receberão o seu valor negociado, e esse negócio, inclusive esse acordo comercial de compra e venda, pode inclusive muitas vezes até declinar, pois a clínica não tinha sua devida licença para trabalhar. Então a licença de funcionamento era importantíssima, é ela que permite que a clínica esteja regularizada junto à prefeitura, junto à municipalidade. Tá? Então é um ponto que realmente vale muito a pena se atentar, né, orientar aí, né, você que é gestor, né, saber da importância, ou você às vezes é controller, não é um dos sócios da clínica, orientar os sócios, né, os proprietários da obtenção dessa licença, né? Lembrando que principalmente esse papo aqui, se você é o gestor, né, você não é um dos sócios, essa questão das licenças, ela recai 100% sobre você, porque um gestor ele precisa estar atento às licenças, porque pode impactar diretamente no faturamento, porque sem licença você corre o risco da interdição, e a interdição ela afeta 100% no faturamento da clínica. Então, esse assunto é muito sério, licenças e alvarás, para você que é gestor, né, inclusive não sendo um dos sócios, a tua responsabilidade é muito grande. Quando os médicos te delegam essa responsabilidade, vai passar pelas licenças e alvarás, sem sombra de dúvidas, porque está altamente ligado à permissão de trabalho, à permissão da operação no local. Legal. Próximo ponto, sem dúvida nenhuma também é aqui um grande ponto de atenção, que é a licença sanitária, né? Lembrando que a licença sanitária ela é emitida para atividade. Então, muitas vezes você pode ter alguns quinais. Então, se você tem a sua clínica, mas o médico presta serviço num hospital, ele vai emitir nota por quinais de hospitais. Mas nós iremos solicitar a licença para aquela atividade. Então, inclusive, podendo solicitar 1, 2 ou até 3 licenças no mesmo local. Então, você pode ter uma licença para procedimentos cirúrgicos, uma licença para exames complementares. Então, trazendo aqui, vamos pegar um caso de um ginecologista, né, de uma ginecologista. A aplicação, por exemplo, do DIU, ela já se caracteriza como um procedimento. Então, você tem que ter a licença sanitária para a realização de procedimentos cirúrgicos. Entretanto, você também, a ginecologista, ela faz os exames, por exemplo, o ultrassom.
e esse já é uma licença específica para o KNAI 8630-502, que é exames complementares, né? Então, por exemplo, uma clínica que tenha um posto de vacinação, ela vai também precisar ter uma licença específica para o posto de vacinação. Tá? Entrando um pouco mais nos meandros da licença sanitária, cada município tem a sua legislação própria sanitária. Eu vou trazer um pouco à tona, né, por exemplo, fazer uma equiparação, uma comparação entre dois municípios, por exemplo, São Paulo e Barueri, né? Hoje, São Paulo, houve uma mudança de legislação muito recente, né, justamente porque a legislação ela tem que acompanhar, né, os usos e costumes dos procedimentos, porque a medicina ela é muito rápida, o desenvolvimento dela, né, a forma com que ela cresce, a forma com que ela se desenvolve com rapidez, e muitas vezes as vigilâncias sanitárias não estão preparadas ainda para a regulamentação de tais atividades. Por exemplo, muito recente a gente está tendo a soroterapia, muito recentemente a gente teve a questão da ozonioterapia, né? Então tem muitas situações que a vigilância sanitária ela levou algum tempo para se adaptar, né? Então houve na capital de São Paulo uma portaria agora de junho, né, do ano de 2024, né? E que antigamente as atividades de maior complexidade, então, por exemplo, laboratórios de análises clínicas, clínicas tipo 3, que isso, a gente já vai entrar aqui também, qual a diferença tipo 1, tipo 2, tipo 3, mas precisavam ter o laudo técnico, o laudo técnico de aprovação, o famoso LTA. Essa portaria, ela extinguiu vamos dizer assim, esse processo, esse instituto do LTA. Então, no município de São Paulo, não existe mais o LTA, né? Entretanto, existem algumas responsabilidades, né? Isso natural da desburocratização, que o país vem mudando, que os municípios vêm mudando, existe uma desburocratização. Mas junto com ela, os municípios têm que ser isentados da responsabilidade. Então, o que eles fazem? Eles transferem essa responsabilidade para a clínica médica. Então, por exemplo, hoje para você obter uma licença sanitária para um KNAI de procedimentos cirúrgicos ou um KNAI de exames complementares, você primeiro vai ter que ter um memorial descritivo de atividades com tudo o que você faz dentro da sua clínica, se você faz procedimentos, se você faz exames, como que funciona a questão do lixo, como que funciona a questão, por exemplo, de uma parada na energia elétrica. Então isso tudo vai ter que estar descrito e muito bem descrito no memorial de atividades, tá? Incluindo todos os fluxos, então fluxos de paciente, fluxo dos médicos, fluxo de lixo, porque não pode haver cruzamento. Tá? Então, e isso o representante legal, o responsável legal da empresa e o responsável técnico vão assinar esse documento atestando que de fato é o que eles fazem. Assim como nós temos que preencher um documento chamado autoavaliação, onde você coloca uma série de informações lá dentro. Então, quais tipos de exames que vocês fazem, desde a parte de infraestrutura física, se você tem um DML, se você tem um vestiário, se você tem, por exemplo, uma sala de esterilização, né? E tudo isso você declara, né? Se você tem PGRSS, se você tem o LTCAT do ar-condicionado, se você tem todos os documentos referentes à medicina, engenharia ocupacional, tudo isso você declara, tá? Feito isso, ainda você tem que ter um arquiteto responsável pelo projeto técnico sanitário, pelo conforto médico, pela acessibilidade. Então, a prefeitura, desta forma, a Vigilância Sanitária Municipal, né, a Covisa, ela transferiu a responsabilidade. Isso quer dizer o quê? Que aumentou a sua. Então, o que você for declarar, de fato tem que ter na sua clínica, porque eles vão analisar esse conjunto de documentos e vão definir se eles vão ou não a tua clínica fazer inspeção sanitária antes da emissão da licença sanitária.
Então, esse é um ponto muito importante. Então, tudo que você declarar, de fato, é o que você tem que cumprir e o que você realiza na tua clínica. Porque se eles forem até a clínica fazer uma inspeção prévia, porque eles podem ir, porque eles não se sentiram confortáveis em emitir uma licença com a documentação que foi apresentada. E na inspeção prévia, se eles verificarem que você declarou algo que de fato não ocorre na tua clínica, o responsável legal e o responsável técnico, eles vão responder civil e criminalmente pelas declarações que eles assinaram. Então, é muito importante a licença de funcionamento sanitária. Lembrando que, por exemplo, Barueri já é diferente. Hoje, uma clínica que faz procedimentos cirúrgicos que esteja enquadrada no tipo 2, então, por exemplo, transplante capilar, essa está enquadrada em tipo 2, vai precisar aprovar o laudo técnico de avaliação. Como que é o laudo técnico de avaliação? Basicamente, resumindo, muito resumido, você tem que apresentar uma planta com toda a estrutura física da sua clínica, né, com todos os equipamentos instalados, desde mobiliário, equipamentos para exames, onde fica o centro cirúrgico, né, onde estão os gases, né, você vai apresentar a planta técnica sanitária, você vai apresentar o mesmo memorial descritivo de atividades que eu havia falado anteriormente e vai ter que apresentar o memorial da edificação, que é aquele que fala o tipo de piso, né, o tipo de azulejo, o tipo de ar-condicionado, é split, é central, né? Então, e aí é feito primeiro a análise desses documentos na aprovação do LTA. Aprovou o LTA? Aí vai para a segunda etapa, que é você solicitar a licença de funcionamento sanitária. Então, daí o técnico, obrigatoriamente, ele vai até a clínica, vai fazer inspeção sanitária e vai verificar justamente se o que foi aprovado no LTA está pronto no local, né? Foi instalado daquela maneira, né? E aí ele faz justamente o comparativo. O que foi aprovado com o que está no local. Estando tudo ok, é emitida a licença de funcionamento para a sua atividade, né? Eu particularmente acho que o LTA não é uma ruim, ele dá mais trabalho para aprovar, sim, principalmente para aquelas clínicas que estão iniciando, né? Muitos municípios têm que aprovar o LTA, Sorocaba, Barueri, muitos do ABC, Guarulhos, né? Então, muitos municípios no Brasil, inclusive, que precisam aprovar o LTA. E como eu disse, eu não acho ruim, porque você aprovando é tua garantia. Esse técnico que vai lá, ele não pode te cobrar mais do que aquilo que foi aprovado. Porque quando você não tem o LTA, muitas vezes, o técnico que faz inspeção sanitária, ele pede o que, desculpa a franqueza, mas ele pede o que ele quer, né? Lógico que são várias leis que combinam a norma sanitária, né? Então, são várias leis municipais, NRs, né? Leis federais, leis estaduais. Então, isso acaba dando muita margem ali pro técnico da vigilância sanitária para o entendimento dele, né? Nós sabemos da importância, né, de estar dentro das normas sanitárias, mas o LTA, a partir daquele momento que você aprovou, está resolvido o problema. Lá não será cobrado nada mais e nada menos daquilo que foi aprovado. Então, eu, particularmente, eu não acho muito ruim essa questão do laudo técnico de avaliação. Em média, geralmente aprova aí em 3, 4, 5, 6 meses, né, de 3 a 6 meses, um laudo técnico de avaliação, né? E para isso é muito importante com que realmente você contrate, né, uma equipe, né, de arquitetos que conheçam a norma sanitária, que dominam. Hoje tem diversos escritórios de arquitetura que são especializados na área médica, né, na área para estabelecimento de saúde em geral, né? Assim como porque é um trabalho feito a 6 mãos, né? Então, a empresa de arquitetura, a empresa que elabora toda a parte técnica, os manuais, os POPs, né, e uma empresa como a nossa, América Licenciamentos, na ajuda, né, na tramitação junto a esses órgãos públicos. Então, é muito importante a construção
e a contratação de empresas que de fato entregam. O que nós temos mais visto por aí a empresa ela tem um padrão que ela manda para a clínica e a clínica acaba trabalhando por ela. Muitas vezes nem protocolam, né? Elas só queriam, entre aspas, os protocolos, né? Mas e muitas vezes nem na tua clínica eles vão, né? Então não tem como dar certo, né? Recomenda-se, inclusive, que você procure profissionais da tua cidade que sejam especializados na área sanitária. Por quê? Porque não adianta, inclusive vejo isso diariamente aqui, médicos contratando empresas, por exemplo, que estão abrindo, eles estão abrindo uma clínica em São Paulo e contratando empresas do sul do país, de Minas Gerais. Não que eles são péssimos profissionais, mas como existe uma questão de legislação municipal, é melhor que... Porque existem, claro, as normas de acessibilidade são nacionais, as normas de saúde que são nacionais, né? Mas também são combinadas com as municipais. E por ser daquele município, a passagem dele, o relacionamento que ele tem com os técnicos da vigilância sanitária é muito melhor, né? Porque ele já conhece, ele já sabe a forma de trabalho daquela repartição, sabe quais são os pontos que eles mais pegam, né, em relação a determinadas atividades. Então, saber contratar é muito importante nesse momento. Então, desde contratar quem vai fazer a sua viabilidade técnica, né, se pode ou não ter aquela determinada atividade na edificação, se o zoneamento vai permitir, mas também nessa questão de licenças e alvarás, é muito importante a forma com que os profissionais que você contrata se relacionam com os órgãos, né? Busquem muitas vezes profissionais que já vêm desses órgãos públicos, que trabalharam muitas vezes a carreira inteira dentro desses órgãos públicos, então estiveram do outro lado do balcão, então facilitará a tua obtenção das licenças e o preparo da sua clínica para que você esteja 100% regularizado, né? Principalmente aqui nesse tema que nós estamos falando, que é a vigilância sanitária, né? Hoje nós sabemos que tem muitos POPs, então você vai ter POPs de tudo, você vai ter POPs de esterilização, POPs de caída de energia, tem POPs para tudo hoje, POPs de acondicionamento de medicamentos, né? Só também lembrando que se você for... se você tem uma sala de medicação ou se você usa produtos que são controlados, né, nos seus procedimentos, né, anestesia, lembra que você vai precisar ter o que a gente chama de dispensário de medicamentos e que vocês conhecem como farmacinha. E quando você tem o dispensário de medicamentos, você obrigatoriamente você vai precisar ter um farmacêutico na tua estrutura, né? Seja através de um contrato, seja ele num contrato autônomo, seja ele no CLT, né? Inclusive porque você vai precisar com que ele se torne responsável técnico do teu CNPJ, da tua clínica, para controle dos medicamentos, assim como aqueles que têm posto de coleta, né, aqueles que têm realmente procedimentos tipo 2 ou tipo 3, vão precisar do enfermeiro, né, como responsável técnico também, e isso será feito, o seu registro junto ao Corém, então a tua clínica será cadastrada no Corém com uma certidão, né, de responsabilidade técnica deste profissional, assim como no CRF para quem tem o dispensário de medicamentos. Então, algumas atividades vão requerer com que você também tenha o teu cadastro junto aos conselhos, por exemplo, de enfermagem, ao conselho de farmácia, né, ou até mesmo biomédicos, né, para quem tem posto de coleta, né. Então, por isso que é muito importante uma orientação séria, uma orientação profissional, né, de como você obter suas licenças e quais licenças e certidões e afins você vai precisar ter para a sua clínica, né? E só para finalizar esse assunto da licença sanitária, né, existe hoje uma categorização, né, entre tipo 1, tipo 2 e tipo 3.
tá? Essa categorização tá descrita no próprio CREMESP, tá? Onde realmente só o médico pode ser o responsável técnico, né? Então, o tipo 1, a grosso modo, lógico que existe, é muito mais complexo do que parece, mas a grosso modo, aquelas clínicas que fazem procedimentos com injetáveis, por exemplo, botox, ou, por exemplo, o ortopedista que ele faz as infiltrações, né? Então, que não há, ou até mesmo uma sedação local. Então, essas clínicas são caracterizadas como tipo 1. Já outras que fazem geralmente o acesso para fazer uma medicação, uma anestesia endovenosa ou uma soroterapia, então ou transplante capilar que faz de fato a sedação ali, que depois ele vai precisar do repouso, né? Essas são categorizadas como tipo 2, né? E esse tipo 2 vai te dar muitas outras obrigatoriedades devido à norma sanitária, dentre elas gases, né? O carrinho, né? O carrinho para médicos, né? Então tem uma série de normas atreladas ao tipo 2 e também ao tipo 3, que é quando você faz anestesia geral na tua clínica, né? Então você vai precisar ter um contrato com um hospital de apoio, você precisa servir alguma alimentação, né, de desjejum, né? Então tem uma série de obrigatoriedades que vão estar atreladas justamente ao tipo 2, ao tipo 3, né? Então essa é uma definição primordial para quais os POPs que você vai precisar ter, qual a estrutura física que você vai precisar ter por conta do tipo 2 e do tipo 3. Certamente são muito mais complexos, né? Até pelo risco que tem, né, de ter alguma intercorrência ao longo do procedimento. Então ele começa a partir daí a exigir todo mundo sempre se preocupa, elevador de maca, né, entrada para ambulância, e isso tudo de fato vai ser analisado, né? Então essa classificação também a gente sugere com que vocês conversem com uma empresa como a nossa, que tenha o conhecimento sobre a vigilância municipal, que vai te falar justamente aonde você se enquadra, se tipo 1, se tipo 2 ou se tipo 3, e aí depois sim fazer toda a parte da implementação técnica, né, de quais são os requisitos necessários para que você obtenha a licença sanitária para o CNAE 8630-501, que é o ambulatorial com procedimentos cirúrgicos, tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Bom, aqui a gente falou sobre o nosso quarto item, que é a licença sanitária municipal. Agora, seguindo para outros documentos, né, que são documentos um pouco mais simples, mas não menos necessários, né? Por exemplo, agora a gente vai falar no item 5 aqui sobre o CNES. O que é o CNES? É o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Então, para que serve esse cadastro? Tá? Eu digo sempre que ele é como se fosse o RG da clínica junto ao Ministério da Saúde. Então, todas as informações que você tem lá são as informações que o Ministério da Saúde vai ter de você, né? Então, por exemplo, se você é uma clínica que faz aplicação de vacina, você tem que constar no teu CNES que você faz aplicação de vacina, porque vai ter todo um controle das vacinas que você aplica, né? E então o Ministério vai ter ciência das doses que estão sendo aplicadas no país. Então ali você vai declarar todos os profissionais que tem na tua clínica, então todos os médicos, todos os profissionais que têm algum tipo de conselho, então biomédico, farmácia, enfermagem. Você vai ter que ali descrever quantos ambientes você tem, quantos consultórios você tem, se você tem centro cirúrgico, salas cirúrgicas. Então o CNES, ele é o teu documento referente ao Ministério da Saúde, né? E qual a importância dele também? O CNES
se você tem uma clínica que você faz atendimento para convênios médicos, se o teu KNES estiver desatualizado, você deixa de receber. Então vai afetar 100% o teu faturamento. Tá? Então, muito importante o KNES estar atualizado. O KNES ele desatualiza a cada 6 meses, né, na base local. Então, a cada 6 meses é necessário atualizar o teu KNES. Né? Então, para quem trabalha com convênio, já sabe disso, é impossível você manter a sua clínica sem o KNES. Agora, muitos vão falar, não, mas eu não atendo convênio e nem quero. Tá? Então, aonde que vai refletir a falta do KNES? Por exemplo, se o teu paciente ele faz reembolso via convênio, então ele vai, quando ele for solicitar o reembolso para o convênio ele vai glosar e ele vai falar, olha, não vamos pagar porque essa clínica não está apta a exercer atividade médica porque ela não tem o KNES. Né? Muito antigamente, os convênios, com o KNES para consulta, ele já liberava o reembolso. Hoje não. O convênio ele quer saber se, pelo teu KNES e pela tua licença sanitária, se você está apto, por exemplo, a procedimentos. Se você está apto aos exames complementares. Né? Então, é o KNES que ele vai corroborar para com que o teu paciente, o teu cliente, ele consiga obter o reembolso. E isso é péssimo, né? Imagina, ele vai reembolsar, aí veio uma negativa do convênio e falou, não, a clínica ela não está apta, por isso nós não vamos te pagar. E isso certamente vai criar uma mácula reputacional para a sua clínica, né? Porque porque o paciente ele já vai ficar, certamente, como a gente disse, com a pulga atrás da orelha. Então, não há necessidade de passar, né, por uma situação como essa, muitas vezes constrangedora, né, para a clínica e para o médico por conta do KNES. Né? Então, não, mas é porque muitos médicos hoje, eles acreditam que o KNES está relacionado só a quem atende convênio, mas não. Então, quem também tem pacientes que reembolsam, será necessário com que a clínica tenha o KNES e realmente de acordo com as atividades que ela faz. Se ela faz procedimentos, vai precisar constar no KNES. Se ela faz exames, vai precisar constar no KNES, tá bom? E não só consulta. Então, esse é mais um ponto que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o KNES. Já entrando para os últimos documentos necessários, né? Então, um dos documentos necessários também é o certificado de licenciamento de conformidade do Corpo de Bombeiros, né? Esses são decretos estaduais que regem, né? Como obter o seu documento, o seu alvará do Corpo de Bombeiros. Né? Então, por exemplo, a mesma legislação que versa na capital de São Paulo, versa em Guarulhos, que versa em São Bernardo, que versa em São José do Rio Preto. Né? Por quê? Porque é um decreto estadual. Né? Por exemplo, e existem algumas diferenças em relação à metragem. Né? Se a clínica estiver dentro de um condomínio, isso é responsabilidade do condomínio fornecer o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Né? Outros estados já é diferente. Outros estados, por exemplo, Rio de Janeiro, mesmo estando num condomínio, é obrigatório ter o CA, que é o Certificado de Aprovação, para cada conjunto comercial. Né? Então, começa a mudar um pouco de legislação por estado. Em São Paulo, no estado de São Paulo, acima de 750 metros quadrados, é um formato de documento, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Você vai ter que apresentar uma série de atestados. Então, atestados elétricos, atestados do gerador, atestado dos equipamentos de segurança. E existe o simplificado, que é o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros, que a gente chama de CLCB, onde você vai precisar ter extintores, sinalização de emergência. Esse tipo então não precisa ter hidrante, reserva de incêndio, central de alarme. Por isso também é muito importante com que você consulte uma empresa, né, que conheça da legislação local, estadual, para que você tenha o teu certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros. Né? Então ele vai te falar se vai ser simplificado, se vai ser mais complexo, ou se até mesmo você não precisa, porque você já está
sobre o amparo do AVCB ou do condomínio ou do shopping. Hoje tem muitas clínicas que estão em shopping, né? Então, o profissional irá te orientar quanto à obrigatoriedade. Lembre que aqui tem um cruzamento muito importante, né? Sem o teu documento do bombeiro, você não consegue obter a tua licença de funcionamento da prefeitura. É cruzado. Então, é muito importante o documento do bombeiro, não só pelas vidas que estão ali dentro, né, que você é responsável como gestor, né, você é responsável por ali, e até mesmo você vai estar trabalhando lá. E hoje a gente sabe que o sinistro pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Né? Lógico que com as suas devidas possibilidades maiores ou menores, mas esse é o documento, por exemplo, que você vai precisar também apresentar numa fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho. Né? Então é um dos documentos que assegura que aquela edificação, que aquela empresa está em conformidade com a segurança dos seus colaboradores. Né? Então, aonde que ela também entra, onde que o bombeiro entra? Se você tiver um sinistro na sua clínica, muitas clínicas a gente sabe que tem equipamentos de milhões, né? Às vezes a clínica acabou de reformar, né? Fez um investimento altíssimo, 2, 3, 4, 5 milhões, colocou equipamentos de milhões, e se não tiver o AVCB e tiver um sinistro, certamente o seguro não vai te pagar, né? O seguro ele não paga, porque lá nas entrelinhas ele diz sempre que você precisa estar em conformidade com as legislações de segurança da edificação, ou seja, o bombeiro. Então, o bombeiro ele cruza com a licença de funcionamento, ele pode evitar problemas na delegacia do trabalho, ele pode evitar problemas com o sinistro, né, contra as seguradoras, então é um documento que de fato você precisa ter também. Né? Outro ponto. Vamos lá para o item 7, o penúltimo. Certificado de limpeza urbana. Né? Então, todos os municípios, a maioria dos municípios, tem uma autoridade municipal de limpeza urbana. Por exemplo, no município de São Paulo, nós temos a Anlurb, que ela é responsável desde que você faça o cadastro por exemplo, retirar o lixo infectante. Né? Lembrando que o lixo infectante ele é responsabilidade da clínica, do médico. Então, se você não fez o teu cadastro da Anlurb, o qual, inclusive, ele te gera uma taxa trimestral, depende de quanto que você produz de lixo, você é obrigado a ter uma empresa terceira para a retirada do lixo infectante, para dar a destinação correta, porque, inclusive, isso é um crime ambiental, né? A maioria dos municípios tem essa autoridade de limpeza urbana, né? E ela faz a coleta desde que você faça o cadastro, tá bom? Então, se atentem nisso, é crime ambiental, né? A empresa ela faz a sua devida coleta da forma correta. Em São Paulo é aquele QR Code que a gente fala, né? Então ele vai lá, tem que ter um abrigo de resíduos, né, correto da forma dentro da legislação, né, para que sim ela possa fazer e documentar que ela retirou o lixo infectante. Então vale muito a pena ter, tem que tomar muito cuidado, só para quem for cadastrar, né, na inscrição municipal, não cadastrar como grande gerador, senão você vai pagar um valor estratosférico de coleta de resíduos. Então, e também será requisitado na obtenção da licença sanitária. Então é muito importante que você tenha o teu registro junto ao órgão de limpeza urbana. Muitas vezes, inclusive, nós temos, por exemplo, em Barueri, que apresentar o PGRSS, né, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos, né, e inclusive uma ART do responsável técnico, dizendo que tudo que você apresentou naquele plano, ele de fato, ele acontece. Por fim, nós temos o cadastro de anúncio. Né, no município de São Paulo, né, é o CADAM, cadastro de anúncio, mas outros municípios chamam cadastro de publicidade, né, que é a tua fachada. Então você pode apresentar, você pode ter aquele documento aquela fachada, né? Qual que é o parâmetro que você pode ter? Você pode colocar o tamanho que você quiser? Não. Então, por exemplo, em São Paulo,
né, na capital. Hoje, se você tiver uma fachada até 10 metros, você só pode colocar 1,5 metro de anúncio, né, 1,5 metro quadrado, né, então 1 por 50, né, 75 por 75. Passou de 10 metros, você pode ter até 4 metros quadrados, né, de anúncio. Então 2 por 2, por exemplo, 1 por 4, aí depende do que o arquiteto vai fazer o desenho, né? E se for de esquina ou estiver numa área tombada, você vai precisar fazer a aprovação dos órgãos de defesa do patrimônio para um imóvel que esteja numa área tombada, né? Não que ele seja tombado, mas ele esteja numa área envoltória, que nós chamamos. E se for de esquina também, né? Você poderá usar as duas fachadas, mas você tem que fazer um processo extremamente demorado junto à subprefeitura, né? Mas todo município, ele requer com que você, todo não, né? Mas 90% dos municípios requer com que você tenha uma licença específica para o teu anúncio publicitário para a fachada. Então, por exemplo, em São Paulo, a multa por não tê-lo é de R$12.000, e depois ela dobra e triplica, né? Então, certamente compensa você estar dentro da norma, ter esse documento, evitando assim essas multas que não fazem sentido nenhum, né? Então, basicamente, são esses 8 passos que vocês vão precisar seguir para ter a clínica 100% regularizada e assim evitando qualquer tipo de problema, né, com os órgãos públicos. Então, só retomando rapidamente, né, fazer um resumo. Então, a gente tem aqui primeiro, definição da natureza jurídica da clínica. Segundo, definir o regime tributário. Terceiro, o alvará de funcionamento municipal, né, a licença de funcionamento municipal. Quarto, tua licença sanitária, né, que é emitida pela Covisa. 5. Obtenção do CNES. 6. Certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. 7. Certificado de limpeza urbana. 8. Cadastro de anúncio. Você tendo essas licenças, lógico que vocês vão ter licenças que vão agregar, como eu disse, o CMVS, né, que é a licença sanitária para o dispensário de medicamentos, suas vinculações junto aos conselhos, né, se você tiver profissionais de CRF ou de, por exemplo, Corém, né, então você vai precisar também ter em dia, né, essas certidões, mas basicamente esses são os documentos que uma clínica médica precisa ter para ficar 100% regularizada, tá? Então, se atentem, façam um checklist com se você é gestor, com os proprietários do prédio, da clínica, ou se você é proprietário da clínica, chame os seus gestores para conversar sobre o assunto, né? É muito importante para não correr certos riscos desnecessários e para que você tenha, de fato, né, a sua clínica rodando funcional, a sua operação funcionando 100%, com todos os processos necessários, né, treinamentos de equipes, isso é muito fundamental, né, a validação se a tua estrutura realmente está adequada para, se no caso você passar por uma inspeção sanitária, seja para obtenção da licença ou seja para uma visita, né, surpresa por uma denúncia de algum paciente. Então, sua clínica, como está a sua clínica? Você já fez essa pergunta? Como estão minhas licenças? Será, porque às vezes você lembra que tua licença, eu tenho licença sanitária. Pô, mas você fazia a sua consulta na época, hoje você faz procedimento. Será que tá certo? Busque informação. Nós, inclusive, podemos te ajudar a fazer um comparativo, sabe, do seu CNPJ com as licenças que você tem, te ajuda no checklist documental. Pô, para pensar a tua responsabilidade, né? O quão importantes são essas licenças para o funcionamento e operação da tua clínica, o quanto que elas podem impactar no faturamento do teu negócio, na tua reputação que você criou ao longo de anos de carreira. Então, você que é gestor, você que é médico, você que é controller de alguma rede de clínicas, laboratórios, faça essa pergunta. Agora, senta, liga, olha, eu quero ver todas as licenças da clínica, eu quero ver se está em dia. Chame a quem de direito. Se não tiver,
tente regularizar, converse com um profissional da área, como nós da América, converse com o teu contador, busque se lá atrás você teve uma licença, né, se ela ainda está válida. Várias licenças são renováveis. O Kines, o CREMESP, você precisa atualizar todo ano sua certidão do CREMESP. Tem, por exemplo, clínicas de procedimentos tipo 2, tipo 3, tem que renovar a cada 2 ou 3 anos. O teu bombeiro tem que renovar a cada 3 ou 5 anos. Então, você tem que se preocupar. Não é algo que dá para deixar de lado. Então, pensa nisso. Espero que eu tenha te ajudado. Estou aqui à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Eu tenho uma equipe preparada, inclusive, para fazer validação de infraestrutura, ir à tua clínica, verificar se ela está apta a receber uma inspeção sanitária, anotar todos, fazer um relatório para você de inconformidades, ou te parabenizar. Olha, doutor, parabéns, realmente tua clínica é especial, tem todos os processos bem definidos, todos os POPs, então nós vamos te ajudar. Então conte conosco, inclusive quando vocês estiverem alugando um ponto ou comprando uma casa, mais ainda, porque quem está comprando é pior ainda, porque às vezes compra e acaba tendo que vender no prejuízo porque a atividade que quer praticar não vai ter no local. Então conta com a gente para a viabilidade de implantação, conte com a gente para colocar em dia suas licenças se você não tiver, e conte com a gente no caso que você precise renovar. Então, nós temos um corpo realmente muito diferenciado mesmo, para dar todo o suporte que tua clínica, teu laboratório, teu hospital dia, né, tua clínica veterinária, tua clínica de estética, precisam para trabalhar 100% funcional, 100% sem dor de cabeça com os órgãos públicos, né, com que você foque só nos seus negócios e que você faça da experiência do teu cliente, a segurança do teu paciente sejam acima da média e você continue sendo esse profissional. Certamente eu sei que você é de grande excelência e grande qualidade. Muito obrigado pela sua atenção e conte conosco.